como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho, Geopolítica do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. E nós já sabemos há muito tempo, Enem é aqui, ó, Enem por Matheus Prado no YouTube. Hoje vamos discutir geopolítica, globalização, mais especificamente movimentos migratórios, não é? Uma das características da globalização é a sua grande concentração de renda. Para você ter uma ideia, hoje um americano médio consome 50 vezes mais do que um sul-americano. Então, um morador dos Estados Unidos hoje consome em média 50 vezes mais que um sul-americano. Então, o mundo globalizado é um mundo da exclusão. Não é? Alguns artigos apontam que mais de 3 bilhões da população mundial, quase 45% de toda a população mundial, nunca acessou um teclado de telefone. Então, essa coisa de que a globalização atinge a todos é meio que um sofisma, né? Mas vamos lá, vamos falar em migração. O Enem te faz a seguinte questão aqui, ó, ele joga para você dois textos bem interessantes. As migrações transnacionais entre as nações, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, anos 80 e 90, final da velha ordem mundial e início da nova ordem mundial, a globalização, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. Ele está falando aqui, por exemplo, da migração, que um autor, em 1993, chamado Samuel Huntington, escreveu um livro chamado O Choque das Civilizações. Ele aponta, por exemplo, 9 grandes civilizações do mundo. Dá uma olhadinha quais seriam as 9 grandes civilizações, segundo Samuel Huntington, autor do livro O Choque das Civilizações. Você teria aqui, ó, a sociedade ocidental, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, sociedade ocidental. Aí eu tenho aqui a sociedade islâmica, Oriente Médio, Norte da África, Paquistão, Afeganistão, aqui a Indonésia. Além da islâmica, eu também tenho aqui, ó, na Rússia, a sociedade ortodoxa, cristã ortodoxa. Tenho aqui a sociedade chinesa, compreendendo também as duas Coreias, a civilização japonesa. Aí tenho aqui a civilização hindu, a civilização budista e a civilização latino-americana. Então, aqui seriam as civilizações, segundo segundo o autor, não é? Samuel Huntington. Então, a civilização ocidental, a civilização latino-americana, a africana negroide, a civilização islâmica, a civilização ortodoxa, a civilização chinesa, a civilização budista, a civilização islâmica e a civilização japonesa. E essas culturas, devido à mobilidade, não é, da população, as migrações, entrariam em choque. Algumas vezes pacífico, choque do ponto de vista de choque cultural, outras vezes nem tão pacífico assim, como, por exemplo, né, os distúrbios envolvendo islâmicos e, no caso, civilização ocidental. Aí ele continua aqui com outro texto que ele diz assim, ó, a mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas é uma política migratória atual dos países envolvidos são, os países envolvidos hoje que utilizam-se, necessitam desse subtrabalho, né, que os migrantes, né, que vêm dos chamados países do sul. Você vê que as setinhas que eu desenhei aqui, ó, estão sempre da onde? De países do sul para países do norte. As populações dos países do sul vão servir como subempregados, não é? Mão de obra barata nos países do norte. Mas os países do norte
querem até certo ponto essas populações, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na fronteira aqui com o México, né, foram construídos muros de quilômetros de extensão para tentar diminuir essa imigração ilegal. Na Europa também, né? Os movimentos neofascistas, movimento neonazista, o que você mais ouve na Europa hoje é estrangeiros fora, a chamada xenofobia. Então a alternativa que você deveria assinalar nessa questão aqui é a alternativa A, que diz assim: a busca de oportunidade de trabalho do sul para o norte, do sul para o norte, concentração de renda no norte, e o aumento das barreiras contra a imigração, isto é, a xenofobia. Alternativa A nessa belíssima questão aqui. Enem, nós já sabemos, www.guiaenem.org.br. É isso aí. Tchau!